O INCOR é um hospital público vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ao Hospital das Clínicas. Ele faz parte do complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, assim como outros institutos. É um instituto voltado para as doenças cardiovasculares e pulmonares. Nós temos um grande legado aí, que somos praticamente os pioneiros em cirurgia cardíaca no Brasil, uma escola brasileira, né, de cirurgiões, e é um grande centro também de transplante cardíaco, né, e assistência circulatória, né, em pacientes que estão em fila de transplante. 85% dos pacientes que são atendidos no INCOR, sejam adultos ou crianças, são pacientes vinculados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, e 15 a 20% são pacientes ou privados ou de saúde suplementar. O que tem de muito especial no INCOR é que nós, desde o começo da sua fundação, ele teve essa, digamos, vocação para o desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na área cardiovascular. Os seus fundadores, seus idealizadores, o professor Zerbini e o professor Adib Jatene, tiveram sempre essa preocupação de que o suporte de uma tecnologia é muito importante para o sucesso do atendimento médico. Ele está completando esse ano 47 anos de fundação, do início da sua existência, e ele vem, com o passar dos anos, se solidificando dentro do cenário da cardiologia nacional, latino-americana e mundial como uma das instituições de ponta nesse processo. Temos uma forte história. O nosso serviço de transplante é um serviço muito importante. Quando a gente compara o nosso serviço com outros centros de excelência do mundo, né, em especial na cardiopatia congênita, a gente tem um volume muito grande e nós estamos entre os 10 maiores centros de todo o mundo. Ele é uma instituição ligada ao tripé básico das instituições de ensino. Basicamente, ela é voltada à assistência, ao ensino e à pesquisa. E a impressão 3D, a implantação desse centro, tangencia essas três atividades. Na assistência para o planejamento cirúrgico, a discussão dos casos com os pacientes e familiares, que é uma ferramenta didática, também o treinamento de habilidades para os estudantes e na pesquisa com a construção de modelos que simulem a função de órgãos. Uma das coisas que a gente vem discutindo muito mais recentemente é a possibilidade de prestar assistência a pacientes que têm falência do músculo cardíaco. Esse é um dos projetos, um dos processos que estão em constante andamento e constante avanço dentro da instituição. Para isso, a gente, além de medicações, além de exames, tecnologia de centro cirúrgico, máquinas, aparelhos, a gente tem uma série de outros recursos tecnológicos que a gente está utilizando progressivamente no sentido de facilitar o diagnóstico e ajudar no planejamento e programação do tratamento, seja ele cirúrgico ou não. E aí é onde se encaixa esse projeto e o uso e a utilização da impressão tridimensional. Eu acho que com o passar dos anos, a gente vem utilizando progressivamente mais e mais recursos de imagem, recursos tecnológicos para ajudar não só no diagnóstico, mas no planejamento cirúrgico. Isso já aconteceu historicamente há muitas décadas atrás, com o aparecimento de exames como o ecocardiograma, o cateterismo cardíaco, a tomografia computadorizada, a ressonância nuclear magnética e tantos outros. E a impressão 3D é mais uma tecnologia que busca se juntar a todas essas para que a gente possa ter mais precisão no diagnóstico e ajudar de forma muito sólida no planejamento cirúrgico. Hoje em dia, a gente cada vez mais opera pacientes complexos, em especial pacientes portadores de cardiopatia congênita, onde a doença congênita vem sendo já tratada no passar desde o nascimento, e existem diferentes momentos em que essa criança precisa ser operada. Às vezes logo que nasce, às vezes
alguns meses depois, às vezes alguns anos depois, e muitas vezes como parte de um planejamento estadiado, onde a gente precisa fazer a correção em algumas etapas. E dentro dessas etapas, muitas vezes, o planejamento ou a cirurgia mais precisa para aquele determinado problema, a gente precisa de auxílio tecnológico. Quando não existia esse auxílio tecnológico, pela impressão 3D e pelos exames, muitos dos diagnósticos eram feitos durante a cirurgia, no ato operatório. E isso, claro, dificulta um pouco o processo de decisão. É muito mais fácil você já estar com o planejamento a respeito do que você tem que fazer, com plano A, plano B, plano C, do que chegar na hora, no momento da cirurgia e ser surpreendido com um achado que não era o esperado. Isso muda completamente a perspectiva e a possibilidade desse paciente se recuperar bem. Então a impressão 3D tem esse benefício. Você consegue imprimir o coração com diferentes materiais, como a gente tem aqui na mão, materiais de mais fácil manipulação, materiais mais rígidos, onde a gente pode abrir e expor esses materiais em diferentes posições, que muitas vezes são as posições que a gente vai usar na própria cirurgia, no próprio ato cirúrgico. Então, muitas vezes a gente até simula antes o que a gente vai fazer e muitas vezes a gente também checa a possibilidade da gente fazer e exercitar determinado tipo de técnica, onde a gente precisa colocar um remendo dentro do coração e às vezes a gente não consegue ter essa ideia, a não ser que a gente tenha o coração nas mãos, e isso a impressão 3D nos permite fazer de forma muito precisa, porque o coração é do mesmo tamanho, com as mesmas características anatômicas, e a gente pode manipular do jeito que quiser e com o material que a gente quiser, que facilita muito esse planejamento cirúrgico. Mesmo assim, algumas vezes, na hora da cirurgia, a gente precisa mudar o plano, mas o auxílio e o benefício do uso da impressão 3D é absolutamente comprovado. Isso é uma coisa que definitivamente veio para ficar. A gente teve alguns casos recentes que a gente usou em que a impressão 3D foi fundamental no processo cirúrgico, principalmente de cardiopatias complexas, onde dentro do coração a anatomia é muito fora do convencional. A gente tem algumas peças impressas onde a gente consegue identificar as comunicações, os orifícios e se era possível o fechamento desses orifícios. E nós tivemos um caso bem emblemático também na instituição de duas crianças gêmeas chipófagas que nasceram aderidas, coladinhas pelo tórax e pelo abdômen. E a impressão 3D do coraçãozinho dessas crianças foi muito importante para a gente fazer o planejamento cirúrgico e, acima de tudo, ver se a gente ia conseguir separar o coração. Então, a tomografia, que serviu como base para fazer a impressão, foi muito importante nesse processo. Então, a gente tem diferentes alternativas, eu acho que as opções vão aparecendo, as dificuldades vão se somando e o recurso tende a oferecer informações vitais e fundamentais para a gente dar sequência na cirurgia. Cada vez mais a gente tem casos desafiadores, né? Então a tecnologia 3D ela tem ajudado muito a planejar a cirurgia. Muitas vezes nós temos dúvidas da relação de uma comunicação interventricular com se é possível ou não fazer uma correção biventricular, né? Que seria uma correção que a gente utiliza os dois ventrículos do paciente. E a imagem 3D nos dá esse referencial, a gente consegue ver a posição dessas comunicações intraventriculares, a relação dela com as válvulas. A gente consegue planejar a cirurgia, né? Então é uma tecnologia que acho que veio para ficar. Nessa linha da dificuldade cirúrgica, recentemente nós tivemos um caso bastante desafiador. É um caso difícil porque não é comum esse tipo de doença no mundo desenvolvido, mas muito comum em nosso meio, em países como o nosso, onde muitas vezes o paciente não tem acesso ao tempo que ele precisaria ser abordado, né, na sua evolução. Então nós recebemos aqui um paciente que ele tinha um ventrículo único funcional, né, ele tinha um só alado do coração, uma área cardíaca bastante aumentada e uma disfunção grande desse ventrículo único, né, o que dificultava para a gente qualquer opção cirúrgica. E ele tinha feito apenas o primeiro estágio desse tipo da correção da doença dele. E ele perdeu o segmento durante muito tempo. Então ele chegou aqui com 15 anos de idade
né, já com uma doença em evolução bastante avançada, um coração bastante aumentado de tamanho, e nós começamos a discutir que tipo de procedimento a gente poderia fazer para ajudar esse paciente. E eu acho que aí a impressão 3D trouxe um papel muito importante, porque a gente conseguiu fazer o molde do coração real, e junto com as outras tecnologias de imagem, nós conseguimos simular o implante de um dispositivo de assistência ventricular nesse coração. Esse paciente já era uma reoperação, que ia dificultar muito a abordagem dele sem essas imagens, em especial do 3D, né, que como a gente sabe que o coração fica totalmente aderido às outras estruturas ao redor dele, é muito difícil você saber exatamente qual é o local da inserção da cânula que vai ficar dentro do ventrículo, dessa bomba que vai auxiliar o ventrículo para o resto da vida dele. Uma coisa muito interessante nesse caso especial é que vocês imaginem que esse coração ele é bem aumentado de tamanho, né, e a gente tinha que achar o local exato onde ficaria o dispositivo, né, onde seria feita uma abertura no coração, e ele teria que ficar bem ajustado para que não comprometesse o interior do coração, né? Aqui a gente não consegue ver, mas existe uma válvula importante aqui, e se eu colocar essa bomba num lugar errado, ela pode aspirar essa válvula e comprometer o fluxo da bomba. Então essa peça ajudou muito a escolher esse local exato, e mais ainda a entender como a gente ia fazer isso no paciente em si. Fora isso, ele possibilitou também que a gente discutisse com serviços fora do Brasil com maior experiência nesse tipo de caso. Como eu falei, não é um caso habitual, poucos serviços têm experiência com esse tipo de paciente, e coincidentemente nós tivemos uma reunião fora do Brasil, num evento, num congresso mundial, e foi possível levar a peça 3D para discutir com a pessoa, né, com o cirurgião que tinha essa expertise pessoalmente, mostrando a peça, né, e ele dando todas as dicas, né, de implante que seriam necessárias para esse caso em especial. Esse projeto ele tem financiamento da FINEP, e com a ideia de montar um laboratório que pudesse oferecer a impressão 3D dentro da área médica. Hoje em dia é uma área de pesquisa muito desenvolvida. O nosso laboratório é um dos primeiros no Brasil que está desenvolvendo especificamente essa tecnologia na área médica e na área cardiovascular. Cada vez mais, se você observar no mundo, nos países, especialmente do primeiro mundo, os países desenvolvidos, a cirurgia vem se apoiando na técnica da impressão 3D. Porque a impressão 3D ela permite para o cirurgião uma abordagem muito direta. Em geral, e especificamente para cirurgiões, eles são muito treinados a entender o órgão, no caso do cardiovascular, do coração, de uma forma muito até tátil. Então, quando você discute exames que são 2D e mesmo reconstruções de imagens 3D, é muito difícil você ter a ideia do órgão como ele é realmente. Então, com a impressão 3D, você consegue uma informação direta para ele. Não sei se você percebe, quando eles manuseiam uma peça, por exemplo, rapidamente eles olham as cavidades, eles colocam o dedo para ver onde passa, porque são conhecimentos que na hora da cirurgia são fundamentais. Então, por isso que a impressão 3D oferece um recurso que é único, que nem a ressonância, nem a tomografia, nem nenhum outro tipo de exame vai poder entregar esse tipo de informação. Em geral, a gente estabeleceu um fluxo que, uma vez que vem a demanda, na maioria das vezes vem do pessoal da cirurgia pediátrica, nós sentamos com eles, discutimos os objetivos que eles têm na cirurgia, para entender um pouco o que a demanda deles. Elaboramos a peça, primeiro na parte só virtual, aí com eles a gente discute o corte, por exemplo, onde que essa peça vai ser aberta, se ela vai ser aberta, se ela vai ser feita do material rígido ou do material flexível, detalhes técnicos como esse. Aí depois disso a gente passa para a impressão propriamente dita. Depois que ela é feita, impressa, a gente retorna a peça para eles, eles discutem, em geral eles se reúnem na reunião científica deles, e aí toda a equipe pode discutir o caso de uma forma muito mais fácil e muito mais direta. Para a gente, o que a gente tem visto, essa foi uma das grandes
vantagens que essa tecnologia tem permitido. É a discussão entre os pares, como a gente comenta. É muito óbvio, as questões, especialmente cirúrgicas, ficam muito óbvias. Porque assim, você tem que fazer um túnel de uma parte do coração para outra. Você olha, eles rapidamente já sabem, isso é possível, isso não é possível. Uma das aplicações que nós estamos começando a desenvolver aqui é o treinamento de novos cirurgiões. Com as peças, especialmente as peças flexíveis, você pode reproduzir alguns casos, os casos que sejam mais clássicos, nas anomalias congênitas, e o cirurgião novo pode treinar naquela peça antes de ele encontrar o paciente. Isso, além de permitir um planejamento cirúrgico muito mais preciso, dá ao cirurgião, especialmente aqueles de início de carreira, uma tranquilidade, porque ele sabe exatamente quais os desafios que ele vai encontrar ali naquela cirurgia. Enquanto que com as imagens em 2D ou mesmo a reconstrução 3D de imagens, eles nunca conseguem ter essa precisão que é quando você tem os objetos 3D impressos. Hoje, inclusive nos Estados Unidos, é muito comum eles fazerem treinamentos de cirurgiões, onde no curso você recebe uma peça, que seria, por exemplo, um coração, e você vai treinar um tipo de cirúrgico específico ali. Então, enquanto que antigamente você ficava, às vezes, anos acompanhando cirurgias para até você poder realmente fazer. Hoje você já pode, com essas peças, treinar várias vezes e muito mais rapidamente você pode fazer uma cirurgia. Acho que tem facilitado a discussão dos grupos. Eu acho que isso talvez seja uma das coisas que não é necessariamente... Porque inicialmente você pensa que quem vai usar vai ser um cirurgião. Na verdade, hoje em dia, essas cirurgias elas sempre são discutidas com o pessoal da clínica, que é o pessoal que recebe o paciente, e com o pessoal da cirurgia. Então, tendo as peças, os próprios clínicos, eles podem participar de uma forma muito mais ativa da indicação cirúrgica. E mesmo outra coisa que a gente vê, que em alguns casos você pode até levar a peça para explicar, por exemplo, para a família, para o paciente, que ele pode entender como é que a cirurgia dele vai acontecer. Em casos como, por exemplo, de calcificação de uma válvula, né, uma válvula cardíaca, você tem que passar, em alguns pacientes, hoje em dia, você não faz mais a cirurgia onde você abre o tórax, você faz por um catéter. E você passa o catéter e esse catéter vem e abre como se fosse um guarda-chuva e ocupa essa posição da válvula. Então, para o paciente poder imaginar como que vai ser a cirurgia é muito tranquilizador. Quais são os riscos dessa cirurgia, quais são os benefícios, tudo isso facilita muito a comunicação do médico com o paciente. Em 2012, a Stratasys se juntou ao Objet, empresa israelense desenvolvedora do processo PolyJet de manufatura aditiva. O processo PolyJet é focado no desenvolvimento de peças com grande apelo visual e de excelente acabamento superficial. O processo PolyJet é muito similar ao de uma impressora J de tinta com um eixo extra. Além da impressão X e Y, temos o eixo Z, que permite a sobreposição de camadas na impressão. Assim como na impressora 2D, onde combinamos diferentes cores, no processo PolyJet, além de cores, combinamos texturas, transparências, resinas que simulam borracha, polipropileno, etc. Em 2019, a Stratasys lançou o sistema DAP, Digital Anatomy Printer. O DAP é um sistema que combina impressoras, softwares e resinas específicas para aplicações de simulação de anatomias. As novas impressoras passaram a trabalhar com até 7 materiais simultâneos e novos materiais com propriedades anatômicas específicos foram desenvolvidos. Passaram a ter materiais para simular tecidos e músculos, ossos e radiopacidade. Contamos com um software que foi desenvolvido em conjunto dos mais renomados centros médicos do mundo. Esse software carrega uma inteligência para gerenciar as combinações de materiais, onde podemos selecionar características que irão refletir na peça impressa. Através de um arquivo 3D tratado digitalmente, obtido de um tomógrafo computadorizado, podemos produzir peças extremamente realistas quando falamos de propriedades mecânicas, por exemplo, devido à combinação dos novos materiais DAP. Os materiais DAP nos trouxeram alto realismo para a simulação de suturas, perfurações para pinos, fixação de placas, etc.
Ou seja, passamos a contar com uma grande ferramenta para treinamento e, principalmente, para planejamentos cirúrgicos. É algo muito gratificante para nós poder trazer aos profissionais do INCOR uma tecnologia que passou a ser uma ferramenta para auxiliá-los a salvar vidas.